aí pessoal, beleza? Wesley aqui, ó. Tudo bem com vocês? Pessoal, bem-vindos a mais um canal aqui do Culturas Darkness. Um canal voltado aí para a gente refletir sobre, né, o próprio nome do canal já diz, questões darks, questões principalmente relacionadas ao gótico. É o gótico, claro, na sua contemporaneidade, na sua atualidade, sem, claro, negarmos o passado, as origens, a história, mas entendendo também, sabendo também que a história ela tem um viés múltiplo, né? A história vista pelos estudos pós-modernos, a gente sabe que, a gente entende que não há uma forma só de contar a história. E quem sempre contou a história foi quem esteve nessa relação de poder-dominação, tá? Mas hoje a gente não veio especificamente aqui tratar de histórias e origens, mas a gente vai tratar de quê? Então aqui, bom, a gente já falou, né, e já tentou situar um pouquinho dos estudos góticos contemporâneos e tentamos também separar e ao mesmo tempo relacionar questões ligadas ao gótico nas suas mais diversas manifestações. Então a gente já falou aqui de subcultura gótica. Claro que a gente não esgotou nem de perto o tema, o assunto é complexo, principalmente nos dias de hoje. Tem muita gente falando sobre o que deveria ser o gótico, a subcultura gótica. E a gente vai trazer mais conteúdos voltados para isso, tá? As luzes, claro, de uma perspectiva mais teórica e mais de pesquisa, mesmo se debruçando, lendo pesquisadores que passaram a vida toda estudando os vários aspectos do gótico, né? O canal tem essa finalidade de ser mais pesquisa e estudo e não só trazer uma opinião pessoal ou uma opinião que foi formada dentro de um grupo, de uma comunidade. É claro que isso é muito importante, as comunidades, as representatividades das comunidades, mas é importante igualmente que a gente também possa se debruçar sobre os estudos, as pesquisas, as pessoas que se dedicaram bastante a compreender. Então a gente já relacionou, né, subcultura gótica com a literatura gótica, com a arquitetura gótica, com a estética gótica, certo? A gente já falou também em outros vídeos da relação da literatura gótica com o cinema de horror, né, dos dias atuais. E, é claro, a gente também ainda não esgotou, a gente nunca vai esgotar nada aqui, tá, pessoal? Aqui é tudo novo e sempre será muito aberto, mesmo que esse canal cresça, ele vai crescer, mesmo que ele se expanda, tenha muitos vídeos, e vai ter, mas ainda assim a gente nunca vai conseguir esgotar nada. Então, hoje o tema, para a gente deixar de enrolar, é a questão do monstro. É claro, o canal é sobre coisas trevosas, então o que é mais trevoso do que o monstro, né? A gente vai falar então sobre o monstro. Mas que monstro é esse? A gente vai falar do monstro gótico, porque nem todo monstro ele é gótico, né? Não sei se vocês sabem disso, já deram uma sacada nisso, mas existem outros gêneros e outras estéticas no cinema, nas séries e na literatura que se relacionam com o sobrenatural, com o fantástico e consequentemente com o gótico, mas que não são necessariamente góticos, como é o caso das fadas, por exemplo, como é o caso de outros seres que são monstros no sentido de que não são naturais, não são seres humanos, mas que não são góticos, tá bom? Então, esses outros gêneros, né, aí fazem parte da literatura fantástica como um todo. Existe também essa discussão do que seria literatura fantástica, a gente depois vai falar sobre isso, ainda um pouco hoje nesse vídeo. E o foco aqui é o monstro gótico. Mas que monstro gótico? Bom, o meu monstro gótico favorito, e depois vocês vão dizer aqui nos comentários qual é o monstro gótico favorito de vocês, mas o meu monstro gótico favorito é o vampiro. Não só porque o vampiro ele faz parte hoje da minha pesquisa de mestrado, né, que está em andamento,
Mas eu sempre gostei, antes mesmo de começar a pesquisar o gótico e o monstro no mestrado, eu sempre gostei, e o vampiro principalmente, né? Mas eu sempre gostei da figura do vampiro. Desde quando eu comecei a me entrosar mais, conhecer mais e melhor a literatura gótica e outras estéticas, outros gêneros, outras artes que envolvem o gótico, como séries, filmes, animes. Eu sempre gostei muito. Esse monstro me chamou muito a atenção, que é o vampiro, por vários motivos, por mais de um motivo, né, diferente. Eu posso até depois falar em alguns aqui. Mas hoje o vídeo não é só sobre vampiros. Eu escolhi alguns monstros para a gente falar. E falar da importância desses monstros, que são personagens na ficção gótica. Ficção aqui de uma maneira ampla. Literatura, séries, animes, mangás, HQs, filmes, tá bom? Então, ficção gótica de uma maneira bem ampla, em vários gêneros diferentes. E por que esses monstros, que são personagens, são tão importantes? Porque eles representam algo da vida humana, né? São monstros que não são humanos dentro da produção, dentro da ficção, mas que representam aspectos, características do ser humano. Então é por isso, né? E aí quando a gente vai falando sobre isso em debates, em páginas do Instagram, em eventos acadêmicos como eu participo, algumas pessoas vão, é verdade, né? Então por isso que a literatura fantástica, a literatura gótica, a ficção gótica é tão importante, porque na verdade esses monstros representam características do ser humano. E sim, é por isso mesmo. Então, sem mais delongas, vamos falar aqui, por exemplo, de alguns monstros. O vampiro, ele é o ser mais mutável, né, da ficção gótica, o ser que mais permuta, segundo a pesquisadora chamada Humphreys. É um nome um pouco difícil de pronunciar, mas é daqui do Brasil. Ela vai dizer que o monstro que mais permutou, mais se transformou ao longo da história é o vampiro, né? Porque o vampiro já foi desde vilão, passou a ser anti-herói, foi mocinho, foi um ser meio psicopata sem nenhuma emoção, depois foi reconfigurado, e aí não é que ele tenha deixado, né, não é que ele tenha perdido todas as suas características, precisa consumir sangue, mas passou também a ter emoções humanas. Então vai representar muitas coisas o vampiro. O vampiro vai representar tanto coisas que a gente entende enquanto humanos como coisas que são boas, como também coisas que são ruins. Porque o monstro, não só o vampiro, mas os monstros góticos, eles são ambivalentes. Como assim? Eles têm múltiplos sentidos, múltiplos significados. É diferente de ambiguidade, não é a mesma coisa. Ambiguidade tem essa relação apenas de dois sentidos. Ambivalência não. É uma coisa bastante carregada de vários significados. E às vezes um vampiro ele pode representar apenas um sentido, mas às vezes a figura de um só personagem vampiresco, pegando emprestado o termo da Anne Rice, né? Ela usa as crônicas vampirescas e ela chama seres vampirescos e não apenas vampiros. Então, pegando aí esse termo emprestado, um ser só vampiresco, ele às vezes pode representar várias características, vários sentidos humanos ao mesmo tempo, tá bom? Outros seres que é bastante interessante da gente explorar é o zumbi, o lobisomem, né? O lobisomem inclusive faz parte da cultura brasileira, faz parte do folclore brasileiro, e a bruxa, o médium, que é um ser que na verdade a gente não pode dizer que é só mítico ou só meramente cultural, folclórico, porque de fato nós temos religiões, crenças
que estão vívidas até hoje, né, dentro de várias religiões, que realmente veem o médium como uma figura, né, que é um ser humano que é realmente médium, que tem realmente faculdades, que tem realmente capacidades mediúnicas. Eu não vou entrar aqui no método da questão de dizer se é ou se não é, né? Se existe isso ou se não existe, isso vai da crença de cada um, tá? Inclusive você pode dialogar aí comigo, mas fica aí essa reflexão, né, para vocês dialogarem aí comigo, tá? E aí o caso do zumbi é um caso bastante interessante. Existem vários outros monstros, existem a personificação da morte, por exemplo, tá? Mas a gente não tem também como falar de todos os monstros aqui nesse vídeo, sem contar também que existe a hibridização do monstro, que são monstros que são seres híbridos, que têm característica de mais de um monstro, né? Por exemplo, aí quem ama as séries mais teen, como The Vampire Diaries, vai ver que tem o híbrido lá do vampiro com o lobisomem. Vai ver que tem lá influências, né? Alguns vampiros têm poderes de bruxas, né? Então são seres híbridos. Mas enfim, um dos seres interessantes é o zumbi, né? É um ser que é bastante estudado por colegas meus de pesquisa, do mestrado, por outros colegas que já estão no doutorado, por doutores, né? Pessoas que já são doutores, que já fizeram aí uma pesquisa de pelo menos 4 anos estudando direto, que vão mostrar que a figura do zumbi é bem característica de vários povos. Na verdade, não é só essa coisa mais midiática que apareceu hoje. Claro que em séries como The Last of Us apareceu, né, e veio aí para fixar, relembrar e fixar mais a figura, mas não é de hoje que essa figura existe. Existem vários outros filmes, várias outras séries que tratam, e muitos animes também que tratam do zumbi. Mas o zumbi, ele pode representar a nossa própria alienação como espécie humana, nossa própria alienação, da gente ficar repetindo coisas automáticas sem poder mais parar, da gente ser controlado por outros, né? E a gente não ter mais controle sobre nossas próprias vidas, sobre nossos trabalhos, nossos empregos, nossos próprios corpos, né? É o que está acontecendo. A mídia, a política, as leis têm esse poder, né, de fazer com que determinadas coisas sejam controladas. Algumas pessoas podem achar ok, beleza, algumas outras pessoas podem achar muito exagerado, enfim. A opinião você pode ter, mas você tem que seguir o padrão, a norma, a lei, né? E o zumbi tem esse caráter de fazer a gente perceber que a gente realmente já virou zumbi, de uma sociedade muito massificada. O que um faz, todo mundo quer fazer, né? Vira moda. A última aí que foi bem falada foram as lives de NPC, que todo mundo começava a fazer, né, gestos de acordo com determinados comandos que eram dados, e, enfim, gerou muita renda, mas muita polêmica também, né? Polêmica envolvendo aí a questão da própria... o que é o ser humano, né? O que o ser humano está fazendo em relação à vida dele, né? E questões éticas do próprio ser humano. Então é importante, eu só estou pincelando aqui algumas figuras, alguns personagens monstruosos, né? Alguns monstros, mas se a gente for parar, realmente se deter, analisar, estudar direitinho a representação de cada monstro, é muito interessante, né? Existem outros estudos que não vão falar de representação, né, que o monstro representa, mas vamos dizer que o monstro é uma metáfora. São estudos mais estruturalistas, mas mesmo assim o monstro continua realmente sendo uma metáfora de questões tanto pessoais quanto sociais. Outros aí de algumas áreas da psicologia, como por exemplo a psicologia analítica. Eu tenho mais leituras na área da psicanálise, amo muito a psicanálise, mas a psicologia analítica também é muito interessante e vai ter esses monstros aí como arquétipos do próprio ser humano. É algo que também dialoga, não é a mesma coisa, mas dialoga também com essa questão da representatividade ou da representação, certo? Então é muito importante esse vídeo de hoje porque o monstro representa, tá, pessoal? E
eu gostaria de encerrar o vídeo falando um pouco sobre as bruxas, né? As bruxas que representam bastante as mulheres, o feminino e até mesmo o movimento feminista. Claro que estudos feministas e estudo do feminino, e até mesmo dentro da literatura, dentro da ficção, estudos de autoria feminina são coisas diferentes, tá bom? Mas são coisas que dialogam bastante. Então é muito importante ver a questão da bruxa como representação do feminino, de vários aspectos do feminino, que nós estamos precisando, né? Eu sou homem, mas eu sei e reconheço que estamos precisando de uma representatividade maior do que seria o feminino e deixar as mulheres dizer o que é ser mulher, o que é o que é o feminino, né? Na teoria da psicologia analítica do Carl Gustav Jung, o Jung diz que todos nós temos tanto o masculino como o feminino, né? Mas eu não vou entrar no mérito dessa teoria em questão e vou me ater a dizer que é importante hoje, principalmente, que as mulheres elas representem a própria identidade das mulheres, do feminino, nos seus vários aspectos, tá bom? Então é muito importante. E aí eu vou trazer para vocês algumas referências bem rápido, começando por Anne Rice de novo, né? Só que não sobre as crônicas vampirescas, mas esse livro aqui gigante, né, que eu já até plastifiquei de novo, porque senão vai ser destruído e eu não quero. Mas já tá, não sei se dá para ver aí, já tá abrindo aqui todinho de novo. Vou ter que mandar, né, dar um jeito nisso aqui. A Hora das Bruxas, pessoal. A Hora das Bruxas aqui, volume 1 e 2, por isso que também tá gigante desse jeito, tá? Mas a primeira vez que a autora ela publicou foi em 2 volumes, aqui está em volume único. E existem as continuações, que é Tautus e Lesher, que continua com a história das bruxas, né, que são as bruxas Mayfair. É uma história muito interessante, claro, do século XX ainda. E a Anne Rice vai trazer vários aspectos, né, de identidade do feminino. Então é uma mulher escrevendo sobre o feminino com várias personagens femininas monstruosas. Por quê? Porque tem poder de quebrar, inclusive, determinados aspectos do patriarcado, né, do patriarcalismo. Então, tudo aquilo que é ameaça para o outro, dentro dos estudos góticos contemporâneos, se torna meio monstruoso. Não é monstruoso no sentido de ser feio, monstruoso no sentido de ser ruim, é monstruoso no sentido de que causa uma ameaça para o outro. E as bruxas, elas têm esse poder. Mas a Anne Rice também vai trazer várias discussões, né? A própria guerra e briga que se fazem entre as mulheres, a própria discriminação e preconceito das mulheres brancas contra as mulheres negras. Isso é muito importante de ver. Existe também uma série, né, American Horror Story, que na 3ª temporada Coven vai estar passando aí para vocês verem. Existe também essa guerra entre culturas que têm elementos de magia, mas que são mais brancas, né, oriundos dos povos celtas e de outros povos, né, povos nórdicos, que tem essa questão da branquitude. E aí a cultura branca, ela dentro das configurações neoliberais, ela realmente se sobressaiu em relação às culturas negras, né? E tem também a questão do voodoo haitiano e a questão da representatividade também da mulher negra, que aí são coisas muito complexas. Eu não tenho tanto conhecimento, tanta leitura para falar sobre isso, né? E existem muitas mulheres que trazem essas questões de maneira bem mais completa para vocês pesquisarem, né? Então existem aí essas diferenças do feminino negro, do feminino branco, da autoria, né, feminina negra, e essas questões aí de refletir, né, feminismo branco, feminismo europeu, feminismo mais negro, africano, certo? O feminismo mais americano, e quando eu digo americano, não estou só falando dos Estados Unidos, estou falando inclusive de nós brasileiros, tá bom? E gostaria de indicar, deixa eu ver se tá fácil, pessoal, aqui, ó, um livro sobre bruxas,
que é de uma escritora brasileira, da Sara. Eu não vou pronunciar o sobrenome dela, porque eu converso às vezes com a Sara, mas eu, infelizmente, nunca perguntei como é que se pronuncia o sobrenome dela. Tem lá no meu Instagram, inclusive, uma análise e uma crítica literária da obra, certo? O Sopro da Brenha. Indico muito para quem ama seres fantásticos e góticos. É uma leitura muito fascinante de uma escritora brasileira, viva, contemporânea, jovem. Então vocês vão gostar bastante dessa leitura, tá, pessoal? E para finalizar, eu gostaria de deixar algumas referências mais acadêmicas para quem gosta dessa pegada mais acadêmica, de começar a entender o monstro enquanto metáfora, o monstro enquanto cultura, o monstro enquanto representação, certo? Então, a primeira obra que eu indico é Pedagogia dos Monstros, certo? Dessa vez eu não estou aqui falando de Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire, mas é uma obra tão importante quanto, pelo menos eu acho. Então, Pedagogia dos Monstros, que é organizada por vários escritores que estudam o gótico, o terror, o horror, que vai estar aparecendo aí na tela, e em especial um capítulo que se intitula de A Cultura dos Monstros, 7 teses, tá? A Cultura dos Monstros, 7 teses, do Jeffrey Conran. Infelizmente o vídeo já está muito grande, não dá para falar dessas 7 teses que são maravilhosas e interessantes, mas o Jeffrey ele vai mostrar o quão é importante o monstro enquanto representatividade para as nossas vidas, até para essa questão de nos desmassificar um pouquinho e ver a reflexão aí social e cultural no monstro. É bem interessante, tá bom? Indico também para vocês esse livro aqui, né? A gente sabe que os estudos góticos, realmente estou encerrando, tá, pessoal? Mas os estudos góticos aqui no Brasil, eles foram rechaçados pela crítica. Depois eu posso falar um pouco sobre isso melhor em outros vídeos, mas eles foram bastante... Não é que não tenha literatura gótica, ficção gótica aqui no Brasil, tem muitas. Só que elas foram apagadas pela crítica do século XX, a crítica literária do século XX, que achou desnecessário. Então isso também é um apagamento, é uma forma ruim de tratar da ficção, da literatura, tá? Mas nós temos hoje vários estudiosos que estudam o gótico, tanto o gótico de uma maneira geral, em várias geografias, espaços, países diferentes, como aqui no Brasil. Tá? Aqui eu vou deixar a indicação desse livro, O Gótico e Seus Monstros, a Literatura e o Cinema de Horror, do professor doutor pesquisador Emílio Soares Ribeiro, tá? Da Universidade do Estado, aqui do Rio Grande do Norte, aqui do Nordeste. Tá? O professor doutor e também pesquisador da CAPES, né, Emílio, ele é um dos maiores contribuidores, né, um dos maiores expoentes dos estudos góticos que nós temos aqui no Brasil hoje. E ele não é lá do Sul, né, é aqui do Nordeste, que bom, tá bom? E deixo uma última indicação para vocês, apesar de eu achar que esse livro já está esgotado, As Nuances do Gótico, tá? Então, as nuances, tá, pessoal? Muitas características que a gente vai ver no gótico, tanto na literatura como na cultura de maneira geral, certo? De quem? Do pesquisador também da CAPES, o professor doutor Júlio França, tá bom? Júlio França e a Luciana Colucci, tá? O Júlio França, a Luciana eu não conheço, mas o Júlio França eu conheço, inclusive eu sigo ele nas minhas redes sociais, e ele é um pesquisador maravilhoso da UERJ, né? Eu falei da UERN, Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, e agora o UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Tá? Então o Júlio França, ele é muito interessante porque ele está trabalhando atualmente, né, nos seus estudos mais atuais, lá na universidade, ele está trabalhando com o gótico brasileiro. Então é muito importante ver e entender que o gótico brasileiro existe. Mas existe um capítulo do Júlio França nesse livro aqui, e existem vários outros livros do Júlio França em PDF
grátis para download, é só colocar lá Júlio França, pesquisador do gótico e tal, vai aparecer. E muito bom, tá, pessoal? Muito bom mesmo, porque ele vai trabalhar essa questão do apagamento da literatura e da ficção gótica aqui do Brasil e vai mostrar que o gótico ele existe aqui no Brasil. Sempre existiu, tá? Desde que a literatura começou a ser produzida no país. Agora, claro que com suas características, né, diferentes, brasileiras, porque todo gênero, isso é absolutamente normal, tá, pessoal, natural, todo gênero vai ser modificado de acordo com o seu contexto, com a sua época, com a sua região, com o seu país, tá bom? Então é isso, são essas as indicações de hoje. Leiam, pessoal, leiam bastante literatura gótica, assistam também produções fílmicas, séries, filmes, animes, tá? Consumam, no bom sentido, né? Se é que tem, bastante ficção gótica, leiam muito, o Brasil está precisando de muitos leitores, tá bom? E vão aí consumindo, né? Como o próprio Oswald de Andrade diz, né? Já no seu manifesto antropofágico, vamos consumindo, tá? As culturas, os monstros, e vamos nos enriquecendo do conhecimento da ficção gótica. Então, me digam aí, vão consumindo e me dizendo aí, qual é o monstro gótico que você mais gosta? É o médium, que também aparece como personagem literário, embora também exista realmente nas religiões, em algumas religiões? É a bruxa? É o zumbi? É o vampiro? Ou é outro monstro? Me falem aí, deixem seu like, seu joinha, contribuam compartilhando também. E é isso, pessoal, até o próximo vídeo. A gente vai tentar trazer um outro tema super fodão, muito massa, para refletir com vocês. Valeu!